Você está ouvindo o podcast Terapia Integralista por Fernanda Matera. Olá, aqui é a Fernanda Matera do Terapia Integralista. Eu fiz uma live que eu adorei muito e estou aqui para contribuir com vocês com essa live e por isso eu transformei isso em podcast. Gratidão mais uma vez por vocês estarem aqui e pela contribuição de vocês. Oi pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Estou sem fone de ouvido, espero que vocês estejam me ouvindo bem hoje. Tô aqui nessa correria porque eu tô no transfer de voltar pro Brasil. Então, quem acertou hoje a enquete de para onde eu estou indo agora, estou no México e amanhã eu volto pro Brasil, chegando sexta-feira no Brasil. Então, tô muito animada para chegar no Brasil, vamos ver o que acontece. E hoje a gente vai falar sobre dicas de atendimento. Tava arrumando a luz aqui. Então, dicas de atendimento, o que a gente, algumas dicas de coisas que eu percebo nos atendimentos no dia a dia. Eu abri a caixinha de perguntas ontem, para vocês poderem fazer algumas perguntas também que vocês queriam sobre dicas de atendimento. Então, eu trouxe aqui pra gente falar um pouquinho sobre atendimentos e essas dicas e coisas que eu trago pra prática sobre atendimentos. E fiquem livres para perguntar o que vocês quiserem sobre dicas de atendimento. Eu acho que é um assunto que vale para qualquer, nível que você esteja de atendimento, seja você começando, seja você já tendo uma experiência de atendimento. Eu acho que tem certas coisas que vale a gente esclarecer. E eu gosto muito também de trazer a parte legal de atendimentos. Então, as regras, as coisas que a gente tem que seguir, as normas e tudo mais sobre atendimento. Então, eu queria também trazer isso para vocês hoje. Vocês estão me ouvindo bem, mesmo sem fone? Por favor, me dê um sim se vocês conseguem me ouvir bem. Senão, eu vou tentar procurar aqui meu fone, porque com essa coisa de um voo, o outro e tal, eu não sei onde foi parar meu fone no meio da bagunça das malas e da mochila aqui de bagagem de mão. Vocês conseguem me ouvir bem? Senão, eu tento procurar aqui meu fone e a gente dá um jeito. Boa noite, Lariane. Como você está? Espero que esteja bem. Conseguem me ouvir bem? Todo mundo? Espero que sim. Então, ótimo. Então, vamos começar hoje sobre... Eu gosto de falar sobre as fases do atendimento, então vamos começar do começo, Então, quando o seu cliente, como a gente falou na última live, sobre vendas, quando o seu cliente entra em contato com você, para você fazer uma boa venda, você tem que saber a dor e o prazer dele, o que ele espera da sua sessão, certo? Então, eu gosto muito de bater um papo com ele. E aí, uma das perguntas que me fizeram lá na caixinha de perguntas foi: o que eu faço antes da consulta? E a outra pergunta foi: eu faço um formulário antes da consulta? Primeiro, nós terapeutas não podemos usar o termo consulta. Só quem é da área médica pode usar esse termo consulta. Então, se você é psicólogo, se você é médico, fisioterapeuta, enfermeiro, qualquer pessoa que venha da área da saúde, você pode usar o termo consulta. Caso contrário, você como terapeuta, você pode usar sessão, tá? Ou atendimento. Você não pode usar a palavra consulta. Ela é exclusiva para a área médica ou, se eu não me engano, a advocacia também, tá? De direito. Dito isso, eu geralmente não faço um formulário. Por quê? Porque quando eu tô ali conversando, na pré-venda ou na venda ali com a pessoa, eu já sei um pouco sobre a vida dela. Então, geralmente eu tô ali batendo papo com ela. Então, eu já sei o que tá acontecendo. Então, isso seria essa coisa do, saber algo antes da consulta do formulário. Então, eu pergunto o que tá acontecendo na vida dela, se ela tem alguma questão de saúde que eu deveria saber, que seja importante para a sessão. Então, eu pergunto o que ela está procurando dessa sessão. Então, todas essas perguntas que eu faço ali quando eu estou fazendo a venda já me dão indícios do que pode ser que ela me peça no atendimento. E ela me diz: olha, Fernanda, apesar de tudo isso, eu tenho isso na minha vida, eu gostaria de trabalhar na nossa sessão. Isso. Ok, eu sabendo que tem outros aspectos da vida dela, mas ela escolheu trabalhar essa questão em específico, eu falo: ok, vamos abordar isso. E quando acaba a sessão, eu falo: você gostaria de trabalhar essas outras questões que você me trouxe lá na nossa conversa? Então, eu começo por aí. Porque quando a gente bate esse papo com a pessoa, quando a gente tá ali na pré-venda e na venda, a gente já começa a ter muitos indícios sobre a vida dela. Então, não requer a gente fazer um formulário, tá? E isso é outra coisa que eu quero dizer. Quem faz formulário, que é o que a gente chama anamnese,
é só quem é da área médica também, tá? Principalmente se a pessoa está com alguma questão física, como uma doença, como uma deformidade, essas coisas, a gente não pode manter histórico de exame. Só quem é da área médica, tá? Então eu gosto de trazer isso também. Então, se você, né, vai fazer uma anamnese com a pessoa, você tem que ser da área da saúde ou você tem que estar vinculado a alguma associação, algum sindicato de terapeutas. Então, a ABRAT, por exemplo, sindicato dos terapeutas. Então, você tem que estar afiliado a alguns desses órgãos para você poder manter uma anamnese e também um histórico de atendimento. Caso contrário, é contra a lei você manter histórico de atendimento, ok? Então, eu gosto muito de esclarecer isso, tá? Trazer para vocês o que pode e o que não pode no atendimento, tá? Então, vamos recapitular. Lá, a gente começou com as perguntas antes da sessão. Então, quando eu tô lá, conversando com a pessoa, fazendo a venda da sessão, eu geralmente eu faço perguntas, me interesso sobre a vida dela. E aquilo me dá indícios do que pode surgir numa sessão, tá? E aí, como eu, Fernanda, sou da área médica, eu sou psicóloga, então eu sou da área da saúde, né? Além disso, eu também sou afiliada à Associação Brasileira de Terapeutas Holísticos, a ABRAT, eu posso manter um histórico, tá? Eu não faço anotações dessa conversa, a não ser que seja alguma coisa muito específica que eu possa ser que eu me esqueça depois. Caso contrário, eu não anoto. E se você não tem essas duas coisas, ou ser filiado a uma organização, uma associação, ou ser da área médica, você não pode fazer anotação sem permissão da pessoa, ok? Então, o que eu faço também? Mesmo que eu tenha todas essas... sou da psicóloga, tenho a Associação, né, Brasileira de Terapeutas Holísticos, né? Eu mesmo assim pergunto pra pessoa, você se incomoda se eu anotar algumas coisas? Se a pessoa disser que não, eu anoto, tá? Mas é muito difícil, nessa primeira parte, eu anotar alguma coisa, porque eu tô ali no bate-papo. Então, às vezes, anotar, você vai perder as entrelinhas, vai perder o não verbal do que aquilo que a pessoa tá te dizendo, se for numa videoconferência ali, né, no Zoom ou num outro aplicativo de imagem, que você possa ver a pessoa. Se for por telefone, ok, mas preste atenção na entonação da voz da pessoa, porque a entonação da voz também vai te dizer muitas coisas, ok? E aí vamos para a segunda parte do atendimento, que é o atendimento em si. O que eu gosto de fazer? Seja ele online ou presencial, eu gosto de fazer um quebra-gelo com a pessoa. Então, deixar ela se sentir à vontade. Então, falar um pouco dela, me conta aí o que tá acontecendo com você me falou isso, isso e isso. Então, eu faço aquele famoso quebra-gelo com a pessoa para ela não se sentir intimidade ali numa sessão, né? Por quê? Porque a pessoa às vezes já vem assim, ai meu Deus, agora eu vou começar a fazer a sessão, ela vai começar a fazer um monte de perguntas e tal. Então, tirar essa barreira ajuda muito ali na terapia. Então, eu começo fazendo umas perguntas bobas do dia a dia, como você tá se sentindo, desde a nossa última conversa, você me falou isso, isso e isso, você falou que gostaria de trabalhar isso, é isso mesmo que você quer trabalhar. Então, eu vou trazendo tudo isso na nossa conversa ali na sessão, tá? E aí, uma das perguntas que me fizeram é justamente isso, posso fazer anotações? Não, você não pode fazer anotações durante a sessão. Mais uma vez, como eu disse, você só pode fazer anotações se você é da área da saúde ou se você é afiliado a algum órgão ou entidade de classe, como a ABRAT, como eu disse, né? E aí, se você não tem isso, né? Você pode pedir autorização para o cliente. Posso fazer algumas anotações? E no final da sessão, você é obrigado a rasgar, a não ser que a pessoa te autorize a manter as anotações. Caso contrário, você não pode manter. Tudo bem? Dito isso, vocês entenderam? Então, quando eu atendo uma pessoa, eu pergunto para ela, posso fazer algumas anotações? E depois, no final da sessão, você se incomoda se eu manter essas anotações? Por quê? Porque eu uso isso para fazer o famoso follow-up para a próxima sessão, depois de alguns dias, né? Naquilo que eu falei do pós-venda das dicas das 10 ligações por dia. Então, eu uso aquilo que a gente trabalhou na sessão, aquilo que a gente terminou, como, né, chave para puxar a conversa com ela depois de um tempo. E aí, como você ficou depois da sessão, a gente trabalhou isso, isso e isso, você percebeu alguma melhora? E é isso que eu uso para manter o contato com a pessoa. Se a pessoa falar para mim, Fernanda, não me sinto confortável em manter as anotações, eu rasgo ou eu deleto, está no computador, e vou de cabeça,
né? Ou eu vou pelo histórico de conversas que eu tenho ali com ela, porque ali é um documento oficial, né? Judicialmente comprovado. E aí eu posso usar aquilo e aí eu converso com ela a partir daqui, tá? Então, eu gosto muito de dizer isso. Vamos fazer as coisas de acordo com as regras também. Porque muitas vezes a gente anota sem a gente pedir autorização da pessoa. Isso é infração de privacidade da pessoa. Então você está invadindo a privacidade dela. Você não sabe se ela está autorizando ou não, né? E mesmo eu tendo entidade de classe que me autoriza a fazer as anotações, mesmo assim eu pergunto. Eu falo que é questão de ética e de honestidade você perguntar para a pessoa se você pode manter a anotação dos atendimentos que você faz com ela, tá? Então eu gosto muito de falar isso. Por quê? Porque a gente nunca sabe, né? E a gente pode estar perdendo a confiança, que é uma coisa primordial ali para terapia, por besteira. Então eu falo, né? O óbvio tem que ser dito e o seguro morreu de velho. Então quanto mais você puder, né? Manter isso, melhor, né? Você não precisa fazer um documento oficial ali por escrito, pedir para a pessoa assinar ou dar um ok, né? Nesses Google formulários. Mas é legal ter ali, né, a permissão dela. E se um dia ela falar que não quer mais, né, ou um dia ela quiser te processar, é da consciência dela. Nunca aconteceu comigo. Mas a gente sabe que pessoas são peculiares e as pessoas podem fazer o que elas quiserem, né? Então, é bom você também se resguardar nesse sentido, de pedir autorização, de ter o consentimento, de não fazer nada escondido. Por quê? Porque as pessoas se magoam. E quando você, né, de alguma forma inflige a confiança da pessoa, isso pode cair em outros aspectos, como esse aspecto da anotação. Então vamos manter, né, essas coisas bem claras para não ter dúvidas, para não ter problemas de que você está fazendo alguma coisa escondida ou contra a regra, tá? E durante a sessão, né, além das anotações, uma das perguntas que me vieram é: como eu sei qual técnica que eu vou usar naquela sessão? Racionalmente falando, eu primeiro, Fernanda, né, vejo se a pessoa é muito tímida, se ela quase não fala, a gente percebe que a pessoa é mais monossilábica, ou ela responde mais direto e reto, ela não fala muito. Eu sei que ela é uma pessoa mais tímida, eu vou fazer, né, se eu estou presencialmente, técnicas de processos, né, corporais do Access, barras, facilite, qualquer outro processo corporal. Se eu estou online, eu começo, né, com o que ela vem me trazendo, eu falo, posso desconstruir, descriar, né? Vamos fazer uma mesa quântica, então, antes de a gente começar a sessão, você topa fazer uma mesa quântica estelar? Então, você tem que ver, de acordo com as técnicas que você tem, qual é aquela que vai deixar a pessoa mais confiante e vai se abrir mais para você, sem ela precisar, né, sair da zona de conforto dela no primeiro momento, se ela é muito tímida, tá? E se a pessoa mesmo assim, ela fala bastante, Fernanda, qual técnica usar? Eu vejo muito, porque se a pessoa é muito racional, por exemplo, talvez o DIG não é a melhor forma para ela. Então eu vou trazer algumas coisas do Access, ou eu posso trazer o DIG misturado com coisas do Access. Então eu falo que é muito cliente que pede. Se você tá vendo que o DIG tá rolando bem, né, ou qualquer outra técnica que você vê que tá rolando bem, vai para aquilo, né? E eu falo que tem outra parte que é a parte racional, que é seguir a sua intuição. Às vezes aquele cliente, né, vem na sua intuição, eu vou usar essa técnica mesmo que não faça sentido para você. Use a sua intuição, né? Faça aquela técnica que veio na sua intuição, que veio na sua cabeça, porque a probabilidade dela dar certo com aquela pessoa é muito grande. É que depois a gente começa a racionalizar e criar justificativas para não usar ou para usá-la. Então, siga a sua primeira intuição. E durante o percurso, se você vê que não tá funcionando, mude, né? Eu brinco que as suas técnicas é como se fosse uma caixinha de ferramentas. Você tem a chave de fenda, você tem a chave de rosca, você tem, né, tudo. E fora a chave de fenda que tem 3, 4 tipos de chave de fenda diferentes, tamanhos diferentes. Então, às vezes você tá usando aquela chave de fenda e ela é aquela chatinha. E aí você percebe que pra pessoa tem que ser aquela de estrela. Então você muda durante o percurso. Não tem problema nenhum você mudar durante o percurso, né? Às vezes o assunto mudou, ou às vezes a interpretação da pessoa mudou. Tudo bem mudar a técnica. A única coisa que eu falo é honre a técnica e diga pra pessoa, olha, isso que eu estou fazendo com você agora é tal técnica. Isso que eu estou fazendo com você agora é tal técnica. Então é você perceber, né, e honrar essa técnica e nomear, olha, isso aqui não é mais Theta Healing, isso aqui é Access, isso aqui não é mais Access, isso aqui,
é reiki, isso aqui não é mais reiki, isso aqui é constelação. Então comece a nomear as técnicas para você honrar as técnicas e para o seu cliente saber qual é a técnica que você está usando. Porque caso contrário, ele vai achar que tudo é a mesma técnica e daí não é legal, né? Faz sentido para vocês isso que eu tô dizendo? Ou não, Fernanda, você tá sendo louca demais, não faz sentido nenhum, vai me falando aqui. Vão me fazendo perguntas sobre atendimento também, tô super aqui pra gente poder tirar essas dúvidas, pra poder sanar essas questões. Ao longo desses meus 10, 12 anos de experiências aí com atendimento, existem todos os tipos de cliente, existem todos os tipos de coisas que você pode vivenciar numa sessão, né? E existem sessões, às vezes, que você não vai usar técnica nenhuma, simplesmente você vai sentar e ouvir. E a pessoa pode te dizer que foi a melhor sessão da vida dela, já aconteceu comigo algumas vezes. Então é você perceber também que às vezes a pessoa não tá afim, né, de ter uma técnica ali, ela tá afim de desabafar, né? E aí você ter essa sensibilidade de perceber, ok, eu não vou forçar nenhuma técnica nela agora, porque ela tá afim de desabafar, tá? E ela tá afim de dar vazão a esses sentimentos, essas coisas todas, e tá tudo bem, tá tudo certo. Porque ela se sente, né, num ambiente de confiança, se sente segura ali com você, e por isso que ela tá desabafando. Então acolha essa pessoa. E aí não se julgue porque você, né, não entregou uma sessão que você achou que você deveria entregar, porque ali foi a melhor sessão que você poderia entregar para aquela pessoa, né? Tudo é perfeito do jeito que é. Você deu o seu melhor ali. Em todas as sessões você sempre dá o seu melhor. E você tá ali para aquela pessoa. Eu acho que isso é o mais importante de qualquer sessão. Você está ali para aquela pessoa. Você está ali apoiando. Você está ali dando suporte. E isso que é o mais lindo, né? De toda e qualquer terapia, de toda e qualquer técnica. É você tá ali e dar o suporte e dar o apoio, né? E você não precisa bater de frente com a pessoa. E você não precisa trazer sofrimento para a pessoa. Você pode trazer acolhimento. Eu sempre brinco que de sofrimento e dor o mundo já tá cheio. Por que a pessoa vai querer trazer mais sofrimento e dor pro atendimento dela se ela já tá cheia disso na vida dela? Então seja diferencial. Seja a pessoa que acolhe, que tá ali para ouvi-la, tá ali para acolhê-la, que tá ali para realmente estar ali com ela, presente, né? E aí vem a minha outra dica: deixa o celular longe, para você não cair na tentação de ficar olhando pro celular e de ficar tentado a responder o WhatsApp. Que eu acho que a pior coisa no atendimento é você ficar ali no WhatsApp. E se você tá atendendo online, desligue os alertas e todas as coisas, né, do seu celular, de WhatsApp, de qualquer outra coisa que você esteja fazendo, para você estar ali realmente presente para a pessoa, para você realmente estar ali entregue para ela, porque ela tem para te dizer, para aquilo que você tem a trabalhar com ela ali naquela sessão, né? Eu acho que a pior coisa é, seja numa sessão ou seja na nossa vida, quando a gente tá falando alguma coisa, a pessoa tá no celular, parece que ela não tá prestando atenção na gente, mesmo que ela seja, né, multitarefa e tá ali te ouvindo. Mas a gente gosta de olho no olho, então faça isso pelo seu cliente, olho no olho, seja online, seja presencial, olho no olho, tá? Eu não sei se eu tô falando besteira também, se faz sentido pra vocês, vão me falando aqui, perguntas também vão me falando aqui. E outra pergunta que me fizeram é: Fernanda, eu faço o pacote ou não faço o pacote de sessões? Depende, né? Eu vejo muito do cliente, se eu vejo que é um cliente que não vai se comprometer com a terapia, com o processo dele, né? Eu faço pacote, porque é uma forma da pessoa se comprometer. Então é uma forma de eu falar assim: olha, vamos fazer um pacote de tantas sessões, e aí eu sei que a pessoa vai se comprometer porque ela já pagou essas sessões e vai ser difícil ela abandonar a terapia no meio do caminho, né? E tem pessoas que não, que eu sei que tipo uma sessão pode resolver muita coisa da vida dela e eu posso deixar ela escolher a próxima sessão ou não voltar mais, ou tem pessoas que eu sei que vão se comprometer com o processo. Então eu falo que é muito do cliente, né? E aí a pergunta veio junto com: eu faço descontos nessa questão de pacotes? Depende, tudo depende. O quanto você vai se sentir honrado, você quanto terapeuta, com desconto ou sem desconto. E aí vai muito de você, o quanto você vai se sentir honrado fazendo desconto ou não fazendo desconto. Só lembrando que, né, desconto às vezes pode trazer a energia da escassez. Então, vê qual é a energia que você está trazendo. Está trazendo uma energia de honrar você e facilitar para o seu cliente? Ótima energia. Se você está fazendo isso, né,
por questões de financeiro, para você não perder o cliente, você está trazendo escassez para sua vida. Então, né, olhe para isso, porque daí tem muito mais a ver com você, terapeuta, se honrando o famoso desconto ou não, né? E aí é de você, do que você acha que ali preenche você de alguma forma, né? Eu não sou contra o desconto, mas eu sou contra as pessoas que ficam chorando toda hora por desconto. Então tem pessoas que têm manias de pedir desconto, né? E as pessoas às vezes não precisam de desconto, já aconteceu muito comigo. Pessoas que eu conheço, que sei que têm super condições e mesmo assim pedem desconto, né? Então é questão de se honrar. Eu não tô dizendo que tá certo ou que tá errado de pedir desconto também, mas é você se honrar. Para mim, a questão do desconto tá muito mais em você se honrar como terapeuta. E tem pessoas que têm costume de pedir desconto, então, olhe, né? Se a pessoa realmente precisa de um desconto, vai fazer diferença na vida dela esse desconto? Se não for fazer, não faça o desconto, porque daí você tá, né, cedendo a uma chantagem, entre aspas, né? E se você acha que, né, eu quero honrar o desconto porque é uma forma de eu fazer pro bônus, que é, né, dar para a comunidade e tudo mais, faça, mas escolha as pessoas para fazer isso. Eu, Fernanda, por exemplo, tenho uma lista de pessoas que não podem pagar por uma sessão, e aí quando vem uma pessoa para mim que eu sei que pode pagar, eu ofereço para essa pessoa, eu falo assim, olha, você gostaria de apadrinhar alguém e pagar a sessão para alguém? Olha, tenho essa lista de nome de pessoas, você quer conversar com elas e ver qual que vale a pena? Então é muito de você. Ou eu vejo que a pessoa realmente tá ali, tá entregue ao processo, eu falo pra pessoa, ok, como que a gente pode trocar isso, né? E é você perceber que, né, tá ali, que pra quem realmente vai dar valor. Porque o que acontece nessa consciência de grupo, né? O desconto ou fazer de graça, geralmente a gente não dá valor. Se você preparar pra pensar, às vezes uma marca vende a mesma coisa que outra. Só porque ela é mais cara, as pessoas dão mais valor para essa que é mais cara, porque achando que ela é melhor. Então é isso. Vamos começar também a usar essa consciência de grupo a nosso favor, né? A Aline vai ficar gravada assim. Você pode assistir depois, pode encaminhar para as pessoas. Vai ficar gravada assim, essa live, né? Então essa é a minha opinião sobre pacotes, tá? O que eu faço muito pacotes é quando a pessoa me pede barras, algum processo corporal específico do Access, e aí eu faço pacote sim, porque daí eu, né, a pessoa, né, quer, né, de alguma forma ter uma frequência ali naqueles processos, e aí eu faço pacote sim, né? Faço desconto? Nem sempre faço desconto, é só se eu vejo que realmente a pessoa, como eu falei, vai me honrar e eu sei que a pessoa não está fazendo aquilo porque ela tá com o costume de fazer aquilo, né? E como eu sei que a pessoa está com o costume de fazer aquilo, a gente olha nas redes sociais ou confie na sua intuição. Você vai perceber se aquela pessoa tá ali pedindo porque ela tá acostumada a pedir ou porque realmente, né, ela não tem condições, né? A gente sente isso lá dentro, né? E a gente sente quem é a pessoa que vai dar valor, quem é que não vai dar valor. Então, siga a sua intuição, o seu saber. Você já sabe, você já pressentiu. Assim como você pressente aqueles clientes que não vão dar valor para você, que qualquer coisinha acha pelo em ovo, que aqueles clientes difíceis que é igual ao post de hoje. Você sabe se aquele cliente vai ser o cliente que vai ser o famoso cliente difícil que não vai dar valor para você, que fica arranjando pelo em ovo e qualquer coisa quer arranjar confusão. Então, é você perceber, você já sabe disso, você já, né? A sua intuição é muito ávida, muito perspicaz, começa a dar mais voz para ela, começa a ouvi-la mais, começa a confiar mais nela, porque você já sabe, naquela coisa, vai dar besteira. Cara, se você acha que vai dar besteira, muitas vezes vai dar, né? Então confie mais na sua intuição quanto a isso, a conversar com seus clientes, seus atendimentos e tudo mais, né? E aí, outra pergunta que me fizeram é, como eu encerro a sessão, Fernanda? Eu geralmente encerro a sessão perguntando para a pessoa como ela se sente. E aí eu trago uma coisa do coaching que eu gosto muito, uma nota de 0 a 10. 0 sendo não estou nada bem e 10 sendo estou muito bem. Qual nota você daria? E aí a pessoa vira e fala, dá uma nota. Se ainda não chegou no 10, eu continuo ali perguntando o que falta para chegar no 10. Porque, primeiro,
no meu ponto de vista, a gente tira aquela pressão da pessoa de falar mal de você. Porque às vezes tem pessoas que vêm pra sessão que, né, que aquela sessão foi ótima, maravilhosa, mas ainda não foi tudo, né, pra ela, não foi o 100% que ela poderia ter daquela sessão. E às vezes ela tem vergonha de dizer isso. Então, quando você coloca essa nota de 0 a 10, tá tirando essa coisa dela de ter que falar mal da sua sessão, né? E segundo ela vai trazer consciência pra ela se ainda tem alguma coisa ali faltando. Ou se não tem nada faltando, nossa, posso sair bem dessa sessão que, né, o meu objetivo com essa sessão foi alcançado. Então, me traz esses 3 fatores quando eu faço essa pergunta no final da sessão. E eu não encerro a minha sessão enquanto a pessoa não estiver com 10. Por quê? Porque se a pessoa não está totalmente bem quando encerra a sessão, vem a famosa que a gente chama de crises de cura. Por quê? Porque você deixou o que eu brinco com a pessoa aberta, você deixou aquele assunto mal resolvido dentro dela. E se está mal resolvido, todas as coisas começam a vir à tona e a pessoa começa a passar mal, entre aspas, né? Começa a ter dor de cabeça, começa a chorar, começa a ficar muito sentimental, começa a ficar meio doida. Isso é crise de cura. Por quê? Porque tem um sinal de que alguma coisa que você trabalhou ainda não foi resolvida 100%. Então, uma forma de você também, vamos trazer do ponto de vista do terapeuta, de você garantir que a pessoa não entre em crise de cura, é você fazer essa pergunta: quão bem você está se sentindo de 0 a 10? E outra coisa se a pessoa, né, fala que tá 10 e depois ela vira e fala pra você que tá passando mal, ou que ela tá com essa crise de cura, você fala: ué, mas você falou pra mim que tava 10. Então você tira a sua responsabilidade, porque você tá falando pra ela que ela se responsabilizou pela nota dela e ela tá sendo responsável pelo tratamento, pela terapia dela. Aí você traz a autorresponsabilidade quando você faz essa pergunta e você diminui, tanto legalmente no sentido de direito, né, qualquer coisa que possa vir pra você, mas também você traz a responsabilidade pra pessoa sobre as questões dela, sobre tudo que você está tratando ali com ela, tudo que você está mudando na vida dela, e ela não fica como passiva em todo o processo dela de mudança. Você traz a autorresponsabilidade nesses aspectos. Não sei se faz sentido para vocês ou não isso que eu tô falando. Porque uma das coisas que eu sempre falo, outra dica de atendimento para vocês, não adianta você, terapeuta, fazer sua parte. Se o cliente não quiser mudar, ele não vai mudar. E aí você vai ser, mais uma vez, o pau de escória. Desculpa o português, claro. Mas você vai ser, mais uma vez, o culpado da não mudança dela. Por quê? Porque a pessoa não tá afim de olhar. E aí, ela vai querer culpar o outro. É o processo de terceirização que eu falo. Daí, em vez de olhar que eu não quero mudar, é mais fácil eu apontar o dedo e falar que é pro outro. Que é o outro que não, né? Que é o terapeuta que não fez um bom trabalho. E aí, quantos mais terapeutas essa pessoa vai ter que ter na vida dela para ela tomar a responsabilidade para a vida dela? Então, quando você faz todo esse processo, né, de trazer a autorresponsabilidade, você tá mostrando para ela: olha, eu estou aqui, mas tem a sua parte. Eu falo 50% é o terapeuta, 50% é o cliente. Você vai lá, vai mudar os paradigmas, vai mudar as crenças com qualquer técnicas que você tenha. Mas se a pessoa não põe em prática, se ela não percebe e não quer a real mudança, ela não vai mudar. E aí não adianta você, terapeuta, se culpar porque a pessoa não vai mudar. E aí quantas vezes você, terapeuta, se culpa porque você acha que não fez um bom atendimento porque a pessoa não mudou? Mas será que foi você que não fez um bom trabalho? Ou será que é a pessoa que não quer mudar? Porque quando a gente não faz um bom trabalho, a gente sente. A gente sente que a gente podia ter dado mais naquela sessão, apesar de ter sido muito boa. Se você for friamente honesto com você, você vai perceber que naquela sessão você poderia ter dado mais. Caso contrário, você sabe que você fez o seu melhor. E você sabe que se alguma coisa não mudou, é porque tem algum aspecto a mais a ser olhado. Então é mais uma sessão, mais uma camada a ser trabalhada, ou a pessoa não está querendo se responsabilizar pelo processo terapêutico dela. E aí, se ela não quer se responsabilizar, não há milagre que faça ela mudar. E aí é onde você, terapeuta, fala: ok, estou dando o meu melhor, agora falta você, cliente, dar o seu melhor também. Porque é um trabalho em conjunto, não é um trabalho unilateral. Certo? Se fosse unilateral, o cliente nem precisava vir para a sessão, você faria tudo o que você quisesse, com todo mundo aí.
E não é assim que funciona, né? E aí, outra dica de sessão aqui pra vocês. Às vezes a gente percebe que tem algo mais profundo ali a ser olhado pra pessoa, né? Ali nas questões da pessoa. Aí às vezes tem uma crença mais profunda, às vezes tem algo mais profundo a ser olhado. Mas se faça a pergunta, será que a pessoa está pronta para aquilo? Porque se a pessoa não está pronta, você vai forçar isso e você vai causar uma sessão de raiva nela. Porque se ela não está pronta para olhar aquilo e você está querendo forçar aquele aspecto nela, que ela não está pronta para liberar ou que ela não está pronta para ouvir, você está sendo um mau terapeuta. Você está deixando de fazer o seu papel de acolhimento. Então, o quanto que a pessoa está pronta também para te ouvir, para poder trabalhar aquela questão. E trabalha aquilo que ela está pronta. Porque às vezes é isso que se requer, você trabalhar essa primeira camada e aí ela começa a perceber a mudança. Aí ela chega na próxima camada, que é aquela que você percebeu na sessão anterior. E tá tudo certo. A gente tem que respeitar o processo do outro. Às vezes a gente quer tudo pra ontem, mas será que a pessoa também quer tudo pra ontem? Será que ela tá pronta para aquele processo? Né? Será que ela tá pronta para ouvir isso? Né? E aí a gente quer, desculpa, né, ser o juiz daquela pessoa e dizer que ela tá pronta para aquilo, quer forçar uma coisa nela, quer dizer, ela não tá pronta. Então vamos, né, como terapeutas, trazer esse acolhimento para ela e perceber, eu tentei falar uma, ela não entendeu, eu tentei falar duas, ela não entendeu, eu tentei falar a terceira, ela não entendeu, deixa pra lá, porque às vezes ela não está pronta, né? E se você tem autorização para anotar, anote esse aspecto para ser olhado no futuro, quando ela estiver pronta. Porque senão você vai ser o filho da pi, né? De querer impor uma coisa pra ela. E pra isso ela já tá cheia de gente na vida dela. Porque geralmente quando a pessoa vem pra terapia é porque alguém falou, alguém forçou, né? É muito raro. Se bem que hoje, por conta do Covid, as pessoas vêm mais por iniciativa própria. Mas é muito raro, às vezes, a pessoa vir pra uma terapia por iniciativa própria. Às vezes ela vem por conselho de alguém que ela gosta muito. Ou às vezes ela vem forçada, né? E aí você quer ser mais uma pessoa que tá forçando alguma coisa na vida dela? Será que é legal isso num processo terapêutico? Ou será que, né, você pode acolher essa pessoa e ir mostrando aquilo aos poucos? Eu brinco que é ir descascando a banana aos poucos, vai descascando camada por camada. Até que uma hora a pessoa fala, nossa, que lindo isso! Gratidão, Fernanda, você foi amorosa comigo. Gratidão, fulana, você foi amorosa comigo. Você não foi mais uma daquelas pessoas que forçou pra mim goela abaixo. Percebe a diferença que isso pode fazer na vida de alguém? Não sei se faz sentido pra vocês, mas vocês percebem que isso pode fazer a diferença? E às vezes a gente, como terapeuta, a gente quer forçar uma coisa na pessoa, e às vezes ela não tá pronta. E aí você vai ser igual qualquer pessoa na vida dela, né? Se for terapia de casais, a esposa, o marido, se for, né, alguém ali, pai, mãe, amigo que forçou ela a vir ali pra terapia, você vai ser mais uma pessoa que tá forçando alguma coisa na vida dela? Seja a pessoa diferenciada que acolhe ela. Você não precisa... E acolher é diferente de passar a mão na cabeça. Passar a mão na cabeça é concordar. É falar, não, tá tudo bem, tá tudo certo. Acolher é, você fez o seu melhor. O que pode ser diferente na próxima? Que tal a gente olhar por esse aspecto? A pessoa, não quero olhar. Ok, não quer olhar, então vamos olhar. O que você interpreta sobre isso? E trazer esses aspectos da interpretação dela. Né? Não existe uma verdade absoluta. Existe a verdade que está dentro da pessoa, da mente dela, de como ela interpretou. E às vezes aquela não é a verdade. Eu já peguei tantas pessoas que trabalharam, por exemplo, rejeição de pai, de mãe. E aí a mãe falou assim, não, eu não te rejeitei. É porque no meu aspecto de amar eu tinha que trabalhar muito para te dar o sustento. E eu achei que você percebia isso. Entende? É má interpretação. Né? E dica de livro para vocês. As 5 linguagens do amor. Você vai entender que às vezes a sua linguagem, o que você procura numa linguagem de amor, às vezes o outro não dá. E aí quando você começa a perceber a maneira do outro amar, começa a cair por terra essas coisas. Percebe? Então, é isso, gente. Eu queria trazer esse aspecto dos atendimentos para vocês. Não sei se faz sentido, se não faz sentido, se querem perguntar mais coisas. Se eu tô falando muita besteira aí, vão me falando aqui. Tô super aqui para compartilhar com vocês. E, acima de tudo, se preparem para a sessão. E se preparar não quer dizer ler, estudar. Esteja num ambiente calmo.
Se você está atendendo online, tranque a porta para não ser interrompido. Né? Se é presencial, como eu já disse, coloque uma musiquinha baixa, um cheiro, se a técnica permite. Acolha a pessoa com uma água, com café. Né? Tenha um ambiente apresentável. Se você está no Zoom, né? Se você está fazendo um atendimento online, tome cuidado com o que está atrás. Por quê? Porque o que está atrás diz muito sobre você. Se tem pessoas passando toda hora, se tem uma cama atrás, às vezes não é muito legal. Né? Então, comecem a perceber que detalhes fazem a diferença. E esse detalhe do acolhimento faz total diferença no atendimento. Né? Certo? O que mais vocês querem saber? Temos mais 10 minutinhos de live. E aí, o que mais vocês querem saber? Que perguntas vocês querem fazer mais? Adorei essas perguntas que vieram nas caixinhas de perguntas. Eu acho que elucida muitas coisas, mas me falem mais. O que mais vocês querem saber sobre atendimento? Dicas de atendimento? Estou muito feliz de ver vocês aqui. Estou muito feliz de estar aqui contribuindo com vocês. Pode fazer atendimento coletivo, por exemplo, fazer divórcio energético com várias pessoas ao mesmo tempo? Não! Você está falando de divórcio energético, isso é Theta Healing. Não é permitido fazer atendimento coletivo através do Theta Healing. Tem técnicas que permitem fazer atendimentos coletivos. Então, leia sobre a técnica, leia sobre as regras da técnica para saber se ela permite ou não. Mas Theta Healing, que é isso que você está me perguntando, não é permitido fazer atendimento coletivo. Não. Tá? Não é permitido. Nem divórcio energético. É permitido fazer com várias pessoas ao mesmo tempo, né? Por exemplo, a Access Consciousness permite você fazer um atendimento coletivo que a gente chama de noites aclaradoras. A gente traz um tema, as pessoas vão fazendo perguntas e quem se sente que aquilo que a pessoa está perguntando faz sentido para ela também faz o enunciado aclarador junto. Então, depende da técnica, né? Por exemplo, eu não sei mais qual técnica que permite atendimento coletivo. A mesa quântica da abundância. Você pode fazer uma mesa para até 10 pessoas ao mesmo tempo. Então, certifique-se que a técnica reconheça isso e permite isso. Caso contrário, para mim tem 2 pontos de vista aí. Você está infringindo uma regra e segundo, você não está honrando a técnica. E se você não está honrando a técnica, isso impacta na sua abundância, na sua prosperidade financeira. Porque se você não está fazendo as coisas de acordo com, né, o fundador ou com o criador da técnica, você está deixando de honrar a técnica, você está deixando de seguir as regras. E as regras existem por algum motivo. Então, né, tô na dúvida, pergunte, né, quais são, né, qual é o lugar, ou quais são as pessoas que eu posso perguntar para saber se eu estou, né, seguindo as regras e honrando a técnica da forma que eu deveria. Né? Geralmente as técnicas têm essas formas de saber. E eu acho que isso é o principal de qualquer coisa que você faça com qualquer técnica. Honre a técnica, honre as regras. Elas estão lá por algum motivo. Não é à toa que elas existem. E elas não estão lá não só numa versão unilateral para uma pessoa só que é o dono da técnica. Elas estão lá para te resguardar também como praticante ou como instrutor daquela técnica. Né? Por exemplo, no Theta Healing, ela é uma marca registrada. E se como todo mundo começasse a usar Theta Healing sem ter feito o curso, o que seria dessa técnica? Eu tô comparando, não tô falando de que tá certo ou que tá errado, mas vamos lá, o Reiki hoje virou, né, uma técnica que não é uma marca registrada, que qualquer um pode dar um curso de Reiki, né? Lógico que tem as técnicas específicas, tem os tipos de Reiki específico que você faz o curso XYZ, e aí você pode ensinar ou você pode aplicar, né? Mas se você parar para perceber, qualquer pessoa hoje em dia pode, né, dar um curso de Reiki se ela quiser. Por quê? Porque deixou de ser uma marca registrada. Então a marca registrada também existe para você se resguardar todo o seu investimento, todo o seu conhecimento também. Então não é à toa que elas existem. Então honre elas para você poder se honrar e poder honrar o seu investimento e seu conhecimento também. E honrar o seu cliente, porque quando você faz isso, você está honrando o seu cliente, você está entregando para ele o que é mais genuíno e mais verdadeiro daquela técnica. Né? Tendo só um curso de barras e Facelite, posso usar as perguntas do enunciado declarador do Access em uma sessão online? Pode. Você pode. Numa sessão você pode. Você não pode usar, né?
numa noite aclaradora, num workshop. Mas você pode. A pessoa, né, está aplicando barras, por exemplo, e a pessoa começa a falar de um ex-marido que foi mal para ela. Vamos construir esse criar tudo isso e no céu declarador. Pode. Né? Você não está desonrando a técnica. Dúvidas, gente? Pergunte para as pessoas. Mande um e-mail, né, para quem toma conta da técnica. Sempre tem um meio de você saber se você está honrando, se você não está honrando, se você está seguindo as regras, se você não está. Né? Não... Eu falo que a desculpa do não saber já não existe mais. Hoje a gente está num mundo globalizado, cheio de tecnologia, cheio de internet, né? E aí não tem desculpa de como você não saber, né? Sobre valores, vejo pessoas cobrando valores muito abaixo das tabelas. Isso é desvalorizar o terapeuta e a técnica? Depende. Tem técnicas que não tem tabela de preços e cada um cobra o que quiser. Tem técnicas que têm valores sugeridos e tem técnicas que têm preços tabelados. Vou dar o meu exemplo. Por exemplo, mesa quântica estelar é um preço tabelado. E ele tem, né, um mínimo e um máximo a ser cobrado. Então ele tem uma faixa de preços a ser cobrado. Então você pode cobrar qualquer coisa dentro dessa faixa, que é essa tabela de preços. Access, não existe um preço. Você pode cobrar o quanto você acha que você merece. Theta Healing, por exemplo, tem um preço sugerido. Ele não é obrigatório, ele é sugerido. E quando ele é sugerido, vai de você, né, acatar aquilo ou não. Então, depende de técnica para técnica. E aí, de novo, procurem os meios para você saber se existe um preço tabelado, se existe, né, um preço sugerido e de você acatar ou não aquilo, né? O que eu posso dizer? Todas as técnicas existem sim um preço tabelado, a maioria das vezes, né, para os cursos, para se você quiser virar um praticante ou quiser virar um instrutor. Não sempre, né? Nem sempre para sessões. Então aí você tem que checar de técnica para técnica, né? E aí vai de você. O meu conselho é para você de valores a serem cobrados em atendimento. Consulte a sua região. Qual que é a maioria dos, né, que é o famoso benchmarking, né, que é a pesquisa de mercado? Quantas pessoas da sua região está cobrando? E cobre mais ou menos em média o mesmo valor que elas, né? Por quê? Porque ali a região é aquele valor que é o valor sugerido da sua região. Então, às vezes, vale você honrar a sua região. E aí vai de caso a caso. Por exemplo, eu, Fernanda, não tenho uma região, porque eu atendo por internet, eu atendo todos os lugares do mundo e do Brasil. Então, eu tenho o meu próprio valor. Mas se você tem uma região fixa que você atende, procure perceber qual é o valor que a sua região cobra e cobre mais ou menos a mesma faixa etária. Né? A mesma faixa etária não, a mesma faixa monetária de valores, né? Porque é isso que vai também trazer a honra para você e a sua abundância e a sua prosperidade. Ou não, as outras pessoas ali na minha região têm muito menos conhecimento do que eu. Então, eu acho que eu posso cobrar mais. E aí vem aquela coisa da vendas que eu falei numa outra live. Você vai saber defender isso, que é o combater a objeção? Você vai saber defender para essa pessoa o porquê você está cobrando mais que a sua região? Porque uma vez me fizeram essa pergunta. Ai, Fernanda, você cobra XYZ, o fulano de tal cobra R$80. Aí eu falei, tudo bem, mas o fulano de tal não é Master Science, o fulano de tal não é CF, o fulano de tal não é formado em psicologia. Eu garanto o meu conhecimento e o meu resultado, mas vai de você escolher. Não tem certo, não tem errado, ele pode ser contribuição, com certeza ele pode ser muita contribuição para você, mas eu acho que por todo o investimento que eu fiz, esse é o valor que eu deveria cobrar. Então é você perceber, né? E aí o valor, mais uma vez, é o quanto você está se honrando e o quanto você acha que você merece, né? E tem muito a ver com merecimento. Porque se você acha que também você não merece, você pode colocar o valor que você quiser, que os clientes não vão vir. Não vai vir aquele cliente pagando aquele valor. Então você tem que merecer. Você tem que achar que você é merecedor daquele valor também. Porque senão você pode cobrar R$1.000, mas você nunca não vai conseguir esses clientes de R$1.000, porque você não se acha merecedor de cobrar R$1.000. Então, tem isso também. Percebe? Não é uma fórmula matemática. E eu acho que essa é a beleza de tudo isso que a gente trabalha nas terapias holísticas, não ter uma fórmula matemática para as coisas, né? Porque, né, o ser humano não é binário, o ser humano não é A mais B que vai dar C.
Eles são complexos, eles são únicos e são maravilhosos, e é isso que faz a beleza de todos os seres humanos e de todos os atendimentos nunca serem iguais uns aos outros, mesmo sendo o mesmo assunto. E se você começa a colocar todo mundo numa caixinha, que todo mundo é igual, eu acho que eu sugiro você repensar também os seus atendimentos, né? Então, é isso que eu queria trazer na live de hoje. Queria muito, muito, muito agradecer vocês. Se vocês acham que alguém, né, poderia ouvir essa live, poderia ter contribuição dessa live, mande para essas pessoas. Se vocês gostaram, por favor, curta, comentem aqui, ela vai ficar gravada. Se vocês querem um outro tema, que vocês queiram um tema que eu traga aqui nas minhas lives, podem dizer nos comentários, nos directs também, que eu vou ficar muito feliz. Como eu disse, esse canal é nosso, pra gente construir isso juntos. E gratidão, gratidão, gratidão. Uma ótima noite pra vocês. E a gente se vê na live de domingo. Um beijo enorme pra vocês e uma ótima noite. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir o podcast Terapia Integralista por Fernanda Matera.